Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra da paz de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, para nós entendermos um pouquinho o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 6, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, alguns versículos para a gente falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Meus amados irmãos, aqui também, só para a gente, quando Jesus falou sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, quando ele está ali com os escribas fariseus, vou ler o versículo 31 só. Diz assim, Mateus 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Meus amados irmãos, isso aqui é muito interessante nós entender com muita habilidade e clareza de meditação. Vamos entender um pouco o que é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes você olha, você vai num culto, né? Aí você vê pessoas pulando, sapateando, caindo. E você vê muitas pessoas olhando para aquela situação, né? E você diz que ali está blasfemando contra o Espírito Santo. Aí você diz que não tem perdão. E muitas vezes, nós, como muitas vezes inocentes, nós falamos também, né? Por não vigiar. Só que essa não é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Claro que não precisa você julgar. Se você não entende, nós temos que se calar e orar. Só que quando você vai para analisar Hebreus, o capítulo 6, ele diz que aquele que um dia receberam dons celestiais, eles receberam dons celestiais, né? Receberam a glória de Deus, né? Eles estavam no caminho. Então, nessa caminhada, eles pararam. Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, tinham recebido o Espírito Santo, eram usados por Deus, tinham conhecimento, toda o mestrado, teologia, né? Eles entendiam a verdadeira palavra. Só que no meio da caminhada eles se desviaram. A Bíblia diz que aqui no capítulo 6 de Hebreus, que é impossível ele ser automaticamente renovado de novo. É impossível porque eles crucificaram de novo o Filho de Deus. Então, essa palavra ela está falando para alguém que tem um conhecimento, para alguém que um dia serviu a Deus, que um dia foi cheio do Espírito Santo, um dia participou do reino do céu, dos mistérios do céu. Um dia ele teve o conhecimento do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas aí eles blasfemaram, ou seja, eles não acreditaram, eles passaram a não acreditar mais no Espírito Santo. Eles passaram a negar o Filho de Deus. Entendeu? Então, é impossível eles terem o arrependimento de novo. Porque a mente deles, ela entrou numa devastação de incredulidade profunda. Então eles não têm força para voltar. Aí eles ficam a ignomia. Eles mostram a ignomia. Eles mostram o vitupério. O que é ignomia e vitupério? Eles vivem uma vida normal. Eles estão ali caminhando, né? Mas você vê que eles já mostram em público o que eles fazem. A vergonha em público.
Então esse blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles já vivem uma vida normal. Eles negam a Cristo, eles negam a Trindade. Então eles já determinaram que eles não acreditam no Espírito Santo e nem em Jesus. Então é essa que é a blasfema, porque é impossível eles voltarem a ter o arrependimento de novo. Aí quando Jesus vai falar, aqui no versículo 31 de Mateus 12, ele vai dizer: por isso vos declaro, todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada. E está falando para os escribas e fariseus. Então você entende que os escribas e fariseus, eles acreditavam somente em Jeová. Eles negaram a Cristo e o Espírito Santo. Entendeu? Então aí que é a blasfêmia. Porque eles estão determinando que eles não creem em Jesus e nem no Espírito Santo. Eles acreditam em Jeová. Então, é aí que vai ser a blasfêmia, porque ele já vive uma vida normal. Ele já vive uma vida em público. Eles mostram ao vitupério em público. É essa que é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para a gente analisar, eu vou dar um exemplo de uma, com todo respeito, para a gente amadurecer espiritualmente, para a gente entender que, para a gente ficar alerta e saber qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, a Testemunha de Jeová, elas não crê na Trindade, elas só acreditam em Jeová. Elas negam Jesus e negam o Espírito Santo. Então ali ele já vive à vontade. Ele já tem uma determinação que eles negaram o Filho de Deus. Eles não acreditam no Espírito Santo. Então, é aí que está que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles entraram numa incredulidade muito delicada a partir do momento que eles vivem à vontade. Eles já mostram que eles não crêem em Jesus nem no Espírito Santo. Então essa que é a verdadeira blasfêmia. Eles têm o conhecimento, estudam muito, têm muito estudo mesmo avançado. Só que esse estudo, ele não traz uma purificação, não traz uma santificação. Porque quem santifica é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele santifica a igreja. Então, se nós não cremos no Espírito Santo, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que é a Trindade principal, Jesus, ali que morre. Então, toda a ação da obra de Deus é apontada para Cristo. Cristo é aquele que morreu. É por isso que ele é o sacerdote, que ele intercede por nós, intercede por todos os santos. Então, Cristo, ele morreu, ele subiu ao céu e sentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A direita significa que ele está o quê? Ele está intercedendo. Direita significa braço direito. Quer dizer que ele é o braço direito de Deus. Ele intercede como sacerdote ao lado direito de Deus. Intercede pelos santos. Então é aí que você vê que quando alguém ele blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente ele está negando a Trindade. Se ele nega a Trindade, então ele já determinou que ele não crê. O coração endureceu, o coração está numa dificuldade muito grande de incredulidade. Então é impossível, em Hebreus vai dizer, em Hebreus 6 que nós limos, que é impossível eles chegarem ao arrependimento de novo. Porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Eles crucificaram de novo. Só que eles vivem à vontade. Então aí já está determinado que eles não crêem na Trindade. Aí você vai ver em 1 João capítulo 4, ali diz assim: não creia a todo o Espírito, mas provai se o Espírito procede de Deus. Aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Aí vai dizer lá que já está no mundo, Então, aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, automaticamente, quando nega a Trindade, quando nega Cristo, nega o Filho de Deus, automaticamente, ali, ele já está determinando que ele deu uma sentença, de blasfêmia total
ele já decidiu que ele não crê. Então ali, quando ele nega o Filho, nega o Espírito Santo, nega a Trindade, ele está determinando que ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Então isso daí, é por isso que diz que é impossível ele voltar ao arrependimento, porque eles já deixaram aquilo, ele já fica à vontade, então já fica já no virtupério, ou seja, fica em público. É algo normal, né? Algo normal, algo que todo mundo que olha e vê que eles automaticamente têm uma vida normal, porque de blasfemar contra o Espírito. Então essa que é a blasfêmia verdadeira contra o Espírito Santo. É aquele que tem um conhecimento, que um dia teve, né, no caminho do Senhor, crendo no Pai, no Filho e Espírito Santo, mas um dia se afastaram. Recebeu o dom celestial, recebeu a glória de Deus, né? Mas só que na caminhada eles se afastaram. Então, é por isso que ele aponta para os escribas e fariseus, que eles negaram Jesus e o Espírito Santo, eles creem em Jeová. Então aí já é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que ele diz: se pecarem contra meu Pai, tem perdão, mas se pecarem contra aquele que está operando em mim, não tem perdão nem hoje nem nunca mais. É réu de juízo e fogo eterno. Então, ele já está demonstrando ali que eles não creem no Espírito Santo. Entendeu? Eles têm o conhecimento. Então é aí que é a blasfêmia verdadeira contra o Espírito Santo. Então que nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus.